A escalação testada por Roger Machado para a decisão Fluminense e Inter, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Jogo nesta noite no Maracanã e tem premiação milionária. O futuro do técnico está em jogo e, além disso, tem volante do Inter de saída para clube do Chipre. Eu explico daqui a pouco. Este é o canal do Gabá, com muita informação e análise. Eu estou chegando aqui no canal do Gabardo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Uma quarta-feira de decisão na Copa do Brasil para o Internacional. Vale vaga para as quartas de final da competição, 9h30 da noite no Maracanã, Fluminense e Internacional. Vantagem toda da equipe carioca, que venceu o jogo de ida no Beira-Rio por 2-1 e joga por vitória e empate para avançar na competição. O Inter tem que ganhar. Se ganhar por um gol de diferença independente do placar, porque não tem saldo qualificado na Copa do Brasil, decisão vai para os pênaltis. Então, o Inter, no tempo normal, tem que ganhar por 2 gols de diferença ou mais para avançar para as quartas de final da competição. E aí vai faturar um valor extra. A premiação da Copa do Brasil é muito importante e é rentável a competição. O Inter até agora ganhou R$ 5.953.000. Se avançar, fatura mais R$ 4.740.000. Mas para avançar, o Inter tem que melhorar de rendimento, tem que jogar mais, porque as últimas partidas foram bem preocupantes para o torcedor colorado. Nos 2 últimos jogos que o Inter perdeu em casa, no Beira-Rio, o Roger Machado fez variações do esquema, né? E no jogo de ida contra o Fluminense, jogou no esquema convencional, né, que vem jogando há algum tempo, foi mal, perdeu, e aí ele fez mudanças para o jogo de domingo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Foi para o 3-5-2, com 3 zagueiros. Jogou mal de novo e perdeu de novo. Aí fica a dúvida, o que o Roger vai fazer nesta quarta-feira contra o Fluminense pela Copa do Brasil? Volta para o esquema convencional, que em alguns momentos funcionou bem, ou segue naquele esquema com 3 zagueiros que não deu certo contra o São Paulo. Na véspera do jogo, o treinamento fechado no CT do Parque Gigante teve este time testado pelo Roger Machado, voltando ao esquema convencional e com algumas alterações. O time que ele treinou: Rocher, Bryan Aguirre, Vitão, Mercado, ganhando uma posição no time titular no esquema com linha de 4 atrás, e o Bernabé. Então, Rocher, Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabé. Meio campo com Thiago Maia, Bruno Henrique voltando à equipe e Alan Patrick. E aí na frente o Wesley, Borré e Carboneiro. Este é o time provável do Inter para enfrentar o Fluminense. Mas, se a opção for pelo terceiro zagueiro, aí o Juninho pode entrar no lugar de um dos atacantes, que seria o Wesley. Mas, repito, este foi o time testado pelo técnico do Internacional no treinamento fechado antes do embarque para o Rio de Janeiro. Aliás, a delegação chegou no Rio com cobrança de torcedores, poucos torcedores, esperando ali os jogadores quando desceram do ônibus na frente do hotel, mas com cobranças, com aquele pedido de um rendimento melhor, que é algo que o torcedor está esperando. O futuro do Roger Machado. Bom, a situação do Roger, ela, neste momento, requer muita atenção. Eu até trouxe a informação aqui no canal, que depois da derrota para o São Paulo, no Beira-Rio, aconteceram 2 reuniões lá no vestiário colorado. A primeira entre direção, comissão técnica e jogadores, com o objetivo de remobilizar o grupo, de passar confiança, mas que também os jogadores precisam assumir as suas responsabilidades nesse momento, e há um entendimento que muitos poderiam ter um rendimento melhor e não estão tendo. Depois de uma segunda reunião da direção do Inter com o Roger Machado, não foi falado em possibilidade de demissão, em troca do comando técnico. Se comentou ali de algumas coisas que podem melhorar, que não estão funcionando na equipe, tanto no trabalho do técnico como dos jogadores. Então, repito, não foi falado nada sobre possibilidade de saída do Roger ou de demissão. Mas sabemos que no futebol, né, como as coisas funcionam, e neste momento que vive o Inter, o Roger está muito dependente de resultados. Ele teve momentos de maior tranquilidade, de estabilidade, teve um título gaúcho, onde tinha margem, né, para que algumas coisas, se não forem muito bem, ele teria tempo para recuperar, só que agora é diferente.
O Roger está muito dependente destes resultados para ter sequência no trabalho como técnico do Internacional. Então o Inter tem hoje o Fluminense pela Copa do Brasil, final de semana. Tem a partida contra o Bragantino fora de casa pelo Campeonato Brasileiro e quarta-feira que vem, daqui uma semana, o Flamengo também no Rio de Janeiro pela Copa Libertadores da América, o jogo de ida da fase de oitavas de final. Então, para a tranquilidade do trabalho do Roger, ele precisa de resultados, passando por hoje, senão a situação pode ficar muito difícil em termos de sequência do trabalho para o técnico. Tem jogador de saída do Internacional. O Inter, e aí eu começo a falar de jogadores de contratações que não deram certo, né? O Ramon, lateral esquerdo, acabou de ser liberado para o Vitória da Bahia. Negócio muito ruim para o Inter, que pagou 9 milhões de reais por ele e agora emprestou para o Vitória, tentando, esperando uma melhora de rendimento dele para que ele possa ser comprado pelo Vitória no final do ano. Se não for bem, volta para cá. Agora o Diego Rosa, meio-campista, aquele revelado pelo Grêmio, campeão mundial sub-17 pela seleção brasileira, comprado pelo Grupo City e que veio para o Inter nesta temporada, mas pouco jogou, teve poucas oportunidades, se machucou e quando entrou não mostrou muita coisa. Ele tem uma proposta do Apoel, do Chipre, e o Inter está considerando a possibilidade de liberação dele. Mais uma contratação que não deu certo. Diego Rosa, com uma expectativa enorme pela própria qualidade, o que ele mostrou especialmente em categorias de base. O Grupo City investiu bastante nele, mas do Inter não funcionou. Jogou pouco e quando jogou, não mostrou muita coisa. Então, o caminho dele poderá ser o futebol do Chipre, o Apoel, e uma negociação que está sendo encaminhada pelo clube e com o aval da direção do Inter, que está liberando o jogador. Mais um que não deu certo e está de saída do Internacional. Valeu, pessoal. Noite para conferir Copa do Brasil, Fluminense Inter, 9h30 no Maracanã. O vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Valeu, até a próxima.